E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais um episódio. E antes de começar esse episódio, eu quero pedir desculpas desde já, porque esse episódio era pra ter saído na sexta-feira, mas acabou não saindo vídeo nenhum na sexta. Mas a programação tá a mesma, segunda e sexta, vídeo no canal, e é isso. Então vamos lá. A base dessa série é essa: a semente é a palavra de Deus, a terra é o nosso coração, e que com essa série você venha analisar o seu coração e torná-la em boa terra, para que abrace a semente e assim frutifique, que esse é o intuito, né, da semente ser lançada no nosso coração, da palavra ser lançada no nosso coração. Eu já ia pedir para soltar a vinheta, mas a musiquinha da vinheta tá dando direitos autorais. Provavelmente eu vou ter que mudar nos próximos vídeos, mas eu não sei como eu vou ter que mudar, né, porque tá dando direito autoral. Então, eu não sei se eu botar tchan, só um pedacinho assim, fazendo com que... Vamos ver se assim vai dar direito autoral. Se não der, eu só troco a música e essa parte daqui até vai ser cortada. É isso. Mas então vamos lá. Quero que você abra comigo lá em Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 8 e 9 e depois pularemos para o versículo 23. Então vamos lá. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos lá para o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Finalmente, gente, chegamos na tão esperada e tão sonhada boa terra. Esse é o intuito, esse é o objetivo final dessa série. Mas não vai ser o último episódio, mas é o objetivo final dessa série. É fazer com que você analise e se torne essa boa terra. E eu me incluo nessa, eu sempre tenho que estar analisando o coração e pedindo para Deus sondar o meu coração e mostrar se há algum caminho mau para que Ele me guie para o caminho eterno. Salmo 139, como já foi citado em alguns outros vídeos e outros episódios aqui do canal dessa série. Então vamos lá, vamos analisar com calma, tintim por tintim, ponto por ponto, e esse episódio vai ter muita Bíblia. Vou passear legal pela Bíblia. Então esteja com sua Bíblia bem abertinha e venha comigo. E vamos nos aventurar nessa palavra tão linda e tão maravilhosa. Então vamos lá, gente. No versículo 23, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. Então você vê que a frutificação, ela só acontece por conta da compreensão. E como que a gente sabe disso? Porque quando a gente pega lá o versículo 19, que foi o primeiro episódio dessa série, fala exatamente assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui nós vemos os dois extremos. O primeiro exemplo citado por Jesus e o último exemplo citado por Jesus. E o primeiro exemplo ele já começa falando que a terra que é semeada à beira do caminho, a semente que é semeada à beira do caminho, é a pessoa que não compreende a palavra. Ela não teve nem a chance de crescer, e logo vem o maligno e arrebata. E o último exemplo que Jesus dá, que é a boa terra, ele fala que aquele que ouve a palavra e a compreende, este é o que frutifica. Então a partir daí a gente consegue ver que a frutificação acontece por meio da compreensão. E o que seria a frutificação? A frutificação é justamente pôr em prática aquilo que nós compreendemos. Para que a gente entenda mais sobre a frutificação e o quão importante é frutificar aquilo que foi semeado no nosso coração, quero que você abra comigo lá em Romanos, no capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E agora eu quero que você abra lá comigo em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5 e 6, e depois nós vamos ler o versículo 10. Então, vamos lá. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
Agora, quero que você vá lá comigo lá no versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A partir desses versículos, a gente consegue ver que a semente, como eu disse lá nos outros episódios, a semente ela é semeada para justamente nós frutificarmos. Deus ele não semeia a semente no nosso coração para que simplesmente a semente morra e não cresça, não frutifique. Não. Deus ele é glorificado quando nós frutificamos. E olha que interessante, no versículo 6 desse capítulo 1 que nós lemos de Colossenses, é muito interessante que ele fala assim, ó, que chegou até vós como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então você vê que tem um ouvir e entender. Quando nós compreendemos, aí nós começamos a frutificar. E compreensão não é apenas na área intelectual da parada, mas sim no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos abraçar essa palavra, essa semente, meditar nela a ponto dela se tornar uma palavra revelada. Essa palavra revelada no nosso coração nos impulsiona a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Vocês conseguem entender? E, gente, eu vou falar pra vocês que se você está de cara pra cima não fazendo nada, não espere que do céu vai do nada vir uma revelação. Não é assim que funciona. A palavra ela só se torna revelada no nosso coração quando nós buscamos de todo o nosso coração e queremos conhecer mais de Deus, queremos conhecer mais de quem Deus é. Então, a partir daí, a gente consegue ver que a palavra só se torna revelada para as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, têm prazer na presença do Senhor. E isso é uma outra característica da boa terra. A boa terra, ela tem prazer na lei do Senhor. E eu quero que você abra comigo lá em Salmos 1 e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu sei que nesse versículo ele fala que a pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite é como a árvore. E a gente tá falando de terra. Mas é aquilo, gente, é que nem eu falei lá no episódio 2, que foi no solo rochoso. O princípio ele permanece o mesmo, tipo, a base ele permanece o mesmo. Porque ele fala de frutificar. Então, a boa terra, ela abraça a semente, faz com que ela cresça e frutifique. E a frutificação são as nossas obras. E essas obras só acontecem quando nós compreendemos a palavra. Então, o princípio é o mesmo. Você vê que a boa terra, ela tem prazer na lei do Senhor. Então, olha que interessante. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, conhece bem ao Deus a quem ela serve. E se a pessoa conhece bem ao Deus que ela serve, logo ela confia mais no Senhor. Nós confiamos naquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não conseguimos confiar. Então, essa é uma outra característica da boa terra, é que ela confia no Senhor e não se abala. Olha que interessante, nós vamos abra comigo lá em Jeremias 17 e nós vamos ler o versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixe de dar fruto. É muito legal a gente ver essa semelhança em Salmos 1 que a gente leu e Jeremias 17, 7 e 8 que a gente acabou de ler. É muito legal, muito legal. Mas enfim, a gente consegue ver que a pessoa que confia no Senhor, ela está firme, tem raízes bem sólidas. E não se abala quando vem o tempo difícil. Porque, gente, uma das coisas que é garantida pra gente é que vai ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não foi isso que Jesus mesmo disse? Então, a tribulação, a aflição, ela é garantida. Mas os que confiam no Senhor não se abalam. São como um monte Sião que não se abalam. É muito interessante isso. E não só não se abalam, como também não deixam de frutificar. Isso é uma característica muito bonita da boa terra. Ela deixa a semente crescer e criar raízes profundas. E olha que interessante, eu sei que eu já citei isso, mas vale citar de novo Mateus 7, do 24 ao 27, sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no episódio 2 dessa série, que foi no solo rochoso. Que eu falei que a casa ela foi construída no mesmo ambiente. A diferença foi que um decidiu construir a casa na superfície e o outro cavou até lá embaixo para conseguir... Oi, vó! Pode entrar, vó! Voltando, gente. Então vamos lá. A diferença foi que uma construiu sobre a superfície... Não vamos voltar, não. Voltando agora, de fato, voltando. Mas enfim, a diferença é que uma construiu sobre a superfície e a outra construiu e decidiu construir e firmar sua casa lá no fundo. Decidiu cavar lá no fundo para encontrar uma base sólida. Vocês estão conseguindo ver que a boa terra ela fez tudo que as outras terras não fizeram? Porque olha só, na primeira terra que a gente analisou, que é a beira do caminho, você vê que a pessoa é aquela pessoa que despreza a palavra e que não a compreende, não trata a palavra como preciosa, não abraça a semente, nem tem chance de crescer. A boa terra não faz isso. A boa terra ela abraça a semente, não despreza a palavra e trata ela como preciosa. E diferente do solo rochoso, a boa terra ela faz com que a semente cresça e crie raízes profundas. Essa semente, inclusive, cresce sem ninguém ver. E é muito interessante essa parte da raiz crescer sem ninguém ver, porque isso demonstra, não sei vocês, mas para mim mostra muito como a pessoa ter prazer no lugar secreto. Porque o lugar secreto é onde nós somos alimentados por Deus, nós recebemos a revelação do alto, sem que ninguém veja, a não ser o próprio Deus. Então, a boa terra ela faz com que abraça a semente, trata-a como preciosa e faz com que ela crie raízes profundas, sem ninguém ver. E aí começa a crescer. E diferente da semente da terra que era cheia de espinhos, a boa terra ela tem os olhos fixos em Cristo. Porque assim, gente, o solo cheio de espinhos só deixou a semente frutífera por conta dos cuidados do mundo. E os cuidados desse mundo, a gente abordou no episódio passado, é a ansiedade dessa geração. Isso acontece quando os nossos olhos não estão fixos em Cristo. Porque lá em Salmos 34:5, fala que os que olham para Cristo, os que olham para ti, estão radiantes de alegria. Quem está ansioso, quem está preocupado, não consegue estar radiante de alegria. Entendem? E isso que é o mais lindo. Esse é uma característica da boa terra, desse coração, que é lindo, que é uma pessoa que é feliz. Ela é feliz, ela tem essa identidade bem firmada. Vocês conseguem entender? E olha que interessante, eu quero finalizar essa terra abrindo com vocês lá em João 15, do versículo 8 ao 16. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. E essa é a última característica que eu quero deixar sobre a boa terra. A boa terra, esse coração, é um coração que tem intimidade com o Pai. Ele é amigo de Deus. Então, é isso, gente. Essa série é justamente para que você avalie o seu coração e se torne essa boa terra, que tem intimidade com o Pai, que tem prazer na lei do Senhor, que busca o Senhor de todo o coração, que confia no Senhor e põe em prática, porque teve a palavra revelada no seu interior. Então é isso.
A série ainda não acabou, vai ter mais um episódio. E uma coisa que eu não pedi no início é: deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Não só isso, mas como também deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante o comentário de vocês, gente, porque eu consigo entender o que vocês estão achando, se essa palavra abençoou a vida de vocês. E não só isso, se essa palavra abençoou a vida de vocês, mande pro seu amigo, mande para uma pessoa próxima, mande essa série por completo. É isso. Não custa nada, né? Esse vídeo deu muito trabalho. Mas é isso, gente. Um beijo no seu coração de melão. Até o próximo episódio e o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gente? A gente, tá complicado demais de gravar. Semana passada foi assim, inteira. Essa semana também tá sendo assim. Mas amém. Essa obra vai acabar no nome de Jesus. Capacite esses homens para construírem essa casa, fazer essa reforma nessa casa de maneira mais rápida e excelente, para eu conseguir gravar tranquilo. Interessante. Outro ponto. Permanecerei com meus olhos em ti, com meus olhos em ti. Aprendi isso com o Paulo e Silas na prisão. Só que no meu caso é o curado na obra. E a outra construiu e decidiu construir e firmar sua casa lá no fundo. Decidiu cavar lá no fundo para encontrar uma base sólida. Esse cara tá construindo a casa sobre a rocha. Tá procurando uma base sólida para construir, porque só tá martelando. Vocês estão conseguindo ver que a boa terra, ela fez tudo que as outras terras não fizeram? Porque olha que interessante, ela tratou a palavra como preciosa e abraçou. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Caraca, agora tem helicóptero que tá passando? Amém, Senhor. Terra boa onde tem gigante. Terra boa onde tem gigante. É helicóptero, é obra, é amém. Amém. Você vê também que a boa terra é diferente. Eu não sei se vocês já viram Friends, mas que eles pegam a vassoura e ficam cutucando o teto. Dá vontade de ficar fazendo isso. Cutuca o teto, para de fazer obra. Tadinho, o cara só tá trabalhando. Eu também tô, mas não vou reclamar. Já reclamando, mas desculpa se eu por reclamar. Glória a Deus pelo cara da obra. Abençoe a vida dele. É sério. Que diferente dos motoqueiros do vídeo Pique Esconde com Jesus, esse tá trabalhando. Os outros não, só tava fazendo grau. Foi que a gente abordou no episódio passado. Mas a pessoa que tem prazer